Estamos eliminados da Copa do Brasil do ano de 2025. Terminou a nossa participação e eu gostaria de começar o vídeo falando a respeito do Guilherme Arana. A torcida tem que parar de idolatrar o jogador apenas por ele se identificar com a torcida organizada, que ele manda o dedo pro alto. Então o Arana a gente tinha que mandar o dedo para ele, mas não vou usar esse tipo de palavreado aqui porque o vídeo vai cair. Mas o Arana é o reflexo do Atlético. O Atlético em 2025 tem tudo para ser rebaixado. Se você, torcedor, tem esperança de Sul-Americana, se ganhar a Sul-Americana é porque Deus quis, cara. O time do Atlético é muito ruim. Hoje foi uma partida péssima. O Atlético não se encontrou em campo. O Sampaoli mexeu com o que ele tinha. Infelizmente não fez escolhas boas. Tem jogadores aí que não vêm se justificando. E o Atlético é eliminado em pleno Mineirão, sem dar sequer trabalho à equipe do Cruzeiro e ao gol do goleiro Cássio. Vamos começar aqui, tentando juntar os cacos, falando do Hulk, que apesar de não ter finalizado tanto, hoje, jogando como camisa 9, ele conseguiu segurar algumas bolas e foi menos ruim do que vinha sendo com o Cuca, mas o Atlético não conseguiu se engrenar. E aí a gente começa o seguinte, cara. O Atlético tomou 2 gols do Caio Jorge, que para mim não é um atacante de ponta, é um cara que está numa fase boa, ele está dando sorte, assim como nós tivemos o Jô em 2013, que depois não se justificou mais. Esse é o Caio Jorge para mim. E ali a gente toma 2 gols dele, 2 gols naquela síndrome que o Atlético, desde o Milito, o Atlético não consegue consertar a bola aérea, e ali a gente tem que falar da defesa do Atlético. Júnior Alonso e Arana, para mim, simplesmente não dá, cara. São jogadores assim. Eu falo para você o seguinte: eu prefiro perder e ser rebaixado com jogadores da base do que ser rebaixado com Arana e Alonso. E do que perder com Arana e Alonso. Porque são jogadores que são experientes, mas que não conseguem render e não conseguem demonstrar nada de bom nesse elenco do Atlético. O Lianco fez uma partida ok. O Fausto Vera, vi alguns colegas da imprensa elogiarem o Fausto Vera, mas para mim também é um jogador que não me empolga tanto, não é um jogador que traz uma segurança. Você vê que em alguns lances ali ele perdeu bolas fáceis. E para mim, a gente começa falando também do Gabriel Menino, que para mim não deveria vestir a camisa do Atlético, junto com Arana, junto com o Júnior Alonso, junto com o senhor Igor Gomes, o Rony também, o Dudu. O Atlético precisa reformular o seu elenco para 2026. E, tecnicamente falando, foi uma partida horrorosa. O Coelho, que era o melhor pelo lado esquerdo, foi deslocado para a direita sem nenhuma lógica e também não fez uma partida boa. E ali a gente pensa o seguinte, cara, o Atlético hoje não tem nada de bom. Essa diretoria do Atlético é horrível. A SAF do Atlético é a pior do mundo. Não tem uma SAF pior do que essa. Por isso que eu coloquei aqui no título, safadeza. Porque a SAF do Atlético é a pior SAF do mundo. Os caras não conseguem fazer nada de produtivo. E junto com Arana, Alonso, Igor Gomes, Fausto Vera, Bernard, Júnior Santos, Dudu, Rony, deixa eu ver se está faltando algum, Gabriel Menino e Saravia, eu acho que deveriam ir acompanhando Paulo Brax e Vitor, a dupla do terror. São 2 caras que recebem muito e não produzem nada. As contratações do Atlético são contratações seguintes. Você pega um cara que tá lá com 60 anos, que não tem nenhuma renda, fala assim, ó, eu te pago um salário mínimo pra você trabalhar para mim. O cara vem, o Atlético só contrata jogadores que ninguém quer. O Atlético hoje não tem o poder de ir no mercado e contratar um jogador disputado. Também tem esse Biel também, que para mim não vai fazer diferença nenhuma, nem joga, nem entra. Se o São Paulo sequer tentou colocar esse cara, e assim, fraquíssimo, cara, fraquíssimo. Nós temos uma partida lá na altitude e vai ser uma partida duríssima. O Atlético não vem apresentando o futebol para a gente acreditar nessa vitória lá. Na altitude é difícil.
O Arana não consegue desempenhar e vai ficar aquela avenida novamente por lá. Eu falo para você, o Atlético tem tudo para ser eliminado também na Sul-Americana com esse futebol horrível. E o cenário do Atlético é esse, é brigar pelos 45 pontos e mais uma vez, mais um ano, o torcedor vem e está sempre decepcionado, sempre esperando. O melhor elenco que eles falaram, mais uma vez não consegue entregar nada e o Atlético traz para o atleticano aquele sentimento de que nós estamos sendo enganados dia após dia, hora após hora, treinador após treinador, após jornais, após jornadas esportivas, o Atlético segue sendo um time, um clube como um todo, de pessoas enganadoras. Eles nos enganam, eles nos prometem coisas e não se cumprem. Eles são tal qual os deputados, os senadores, os presidentes que enganam o seu povo. E hoje o povo atleticano, a nação atleticana, a massa atleticana, mais uma vez é enganada por 4 senhores, 4 mentirosos, 4 prometedores, 4 usurpadores, 4 aproveitadores e se aproveitaram do Atlético, se aproveitaram do torcedor atleticano, se aproveitaram da massa do Galo. Chegamos ao pós-jogo, ao final do pós-jogo, é muito difícil falar, né? A tristeza é aparente, mas fazer o que é futebol e não vou nem falar que vem o próximo jogo, que o próximo jogo vai ser péssimo novamente. Que vem o final do ano com o Atlético em 13º, sem cair, e é o que temos, é o que temos. Felizmente, hoje não é um dia bom, hoje é um péssimo dia, e a gente tem que se acostumar com esses péssimos dias, porque temos uma gestão incompetente que nos faz ter péssimos dias, todos os dias são péssimos, todas as notícias do Atlético são péssimas, porque vocês 4 são incompetentes, vocês são mentirosos, vocês sequer conseguem, vocês não conseguem colocar contas em dias, vocês construíram um estádio e depois tiveram que fazer reformas porque vocês não conseguiram trazer um estádio de qualidade. Vocês demitem técnicos toda hora e não conseguem encaixar um time. Vocês fazem contratações ridículas, são contratações ridículas. E assim, a SAF do Atlético é simplesmente uma vergonha. É muito engraçado ter que falar isso, cara, mas o Atlético hoje não tem nada de bom. E eu espero que vocês em 2026 não errem, não mantenham esses jogadores. Vamos parar de ter falsa gratidão. A gente tem que entender que o cara, ele é funcionário, ele é funcionário do clube, entendeu? Então, se o cara é ruim trabalhando, trabalha mal, ele tem que ser demitido. É assim no mundo corporativo e tem que ser assim também no futebol. Então, Arana, aqui o meu abraço para você e vai para aquele lugar.